Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui mais uma implementação que eu fiz para o sistema de gestão ERP, né, que é o sistema SaaS. Então, eu já tinha feito uma implementação e essa é a segunda implementação. Então, aqui nós vamos ter a parte de venda de serviços, tá? Que não era possível antes. Nós tínhamos um PDV para poder vender os produtos, mas eu não tinha colocado nada relacionado à venda de serviços. Esses serviços também vão ser apresentados aí no site. Nós vamos ter melhorias também em muitos relatórios, tá? Inclusive aí nos relatórios de vendas e de recebimento, onde ele vai estar mostrando o total de custo dos produtos e um valor líquido. Isso é importantíssimo aí, né? Para você poder ter essa noção depois do que você realmente está ganhando, está lucrando com as vendas. Vamos fazer também a parte de plano de contas, onde nós podemos criar, né, as categorias das despesas. Então você pode controlar aqui as despesas separadas por categoria e vamos gerar também os relatórios com essa opção de filtro, tá? Vamos fazer melhorias nas campanhas de disparo de marketing, podendo criar grupos de clientes. Então você pode, por exemplo, criar grupo, por exemplo, clientes inadimplentes ou clientes frequentes e assim por diante, qualquer tipo que você queira aí. E quando você for disparar uma campanha, você pode selecionar aquele grupo específico de clientes para poder receber esses disparos, tá? E teve algumas outras coisas também que eu melhorei na questão do marketing e vou mostrar para vocês aqui bem detalhado, né, no decorrer desse vídeo. Fiz outras opções também para poder, na hora de cadastrar a empresa, colocar, né, quantos dispositivos ela vai poder utilizar, quantos clientes ela vai poder estar cadastrando, quantos funcionários. Então isso aqui eu vou mostrar depois também. Isso é mais para o plano mesmo ali, né, que as empresas adquirem aqui, tá, para utilizar o gestor. Aqui, ao criar um plano, também nós poderemos definir direto na criação o número de dispositivos que vai estar atribuído àquele plano. Tá? Esses dispositivos são os números que o sistema vai aceitar, né, a conexão ali do WhatsApp. Vamos colocar aqui também a opção para poder ter acesso ao site ou não, né, dentro do plano. Eu vou colocar uma outra coisa que é muito interessante, que são as formas de pagamento por cliente. Tá? Então, quando cadastrar o cliente, você pode definir se aquele cliente vai estar pagando pelo Asas ou pelo Mercado Pago. E também, se você quiser definir, você pode escolher quais são as formas de pagamento que vai estar disponíveis para ele. Se vão ser todas, se vai ser Pix, se vai ser boleto, se vai ser cartão, se vai ser Pix e boleto. Então você vai ter como definir quais são as formas de pagamento que aquele cliente vai conseguir, né, efetuar ali. Aqui nós vamos criar também uma outra estrutura, que é o seguinte: quando você cria uma conta, né, eu coloquei aqui cobrança, mas pode ser cobrança ou conta, qualquer uma delas. Quando você criar uma conta para um cliente, vamos supor que essa conta esteja vinculada a um contrato. Então você fez um contrato com ele e aí ele vai efetuar o pagamento, né, daquele contrato. E quando ele assinar aquele contrato, essa conta vai estar vigente, tá? Se ele não assinar o contrato, se não foi para frente, na data que ficar estipulada, ele exclui tanto a conta, né, a cobrança que foi criada, quanto o modelo do contrato que fica pronto ali também dentro do sistema. Aqui nós vamos ter também campos personalizados no orçamento e na OS, porque aqui quando vai ser gerado um orçamento ou uma OS, dependendo do tipo de empresa que estiver utilizando aqui o sistema, ela não vai utilizar, por exemplo, aqui, ó, mão de obra, ou não vai utilizar essa opção de defeito, essa opção de senha do aparelho. Então, todos esses que têm essa seta, eles podem ser facilmente alterados aqui. E se alterado aqui, ele também, em todos os locais onde ele mostra essa informação, ele vai fazer a alteração também, tá? Aqui é no PDF, né, nos cupons que são impressos, mas aí eu mostro aqui detalhado para vocês isso também. Vamos lá, eu vou começar mostrando aqui como é que ficou essa parte, tá, de vendas de serviço no PDV. Eu já estou logado aqui, eu hospedei ele, porque eu gosto de testar já hospedado, que se aparecer alguma validação, algum erro aqui, né, eu já corrijo antes de compactar os arquivos aí, né, para enviar. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em vendas. E aqui ele vai dar o alerta ali, né, de abertura de caixa, mas ele não obriga, tá? E eu coloquei para caso tenha algum serviço cadastrado, porque não é toda empresa, como é um ERP, a gente tem que pensar sempre de forma genérica, né? Então não é toda empresa que possa ser que vá distribuir serviço, tá? Se existir, ele vai ficar aqui, ó, com essa informação aqui no canto, e ao clicar você vai ter então acesso aí ao serviço. Mas, né, aqui da mesma forma que são as outras categorias também, você pode buscar pelo nome, ó, vou colocar aqui, ó, backup, tá vendo? Ele traz, eu posso clicar para ele já poder inserir aquele serviço ali, né? E posso inserir produtos também. Então ficou a mesma coisa. Os produtos, inclusive, aqui já funciona o leitor do código de base, tá? Então se você estiver utilizando o código de base, você passa lá o leitor, né, no código de base e ele já vai fazer a inserção automática do produto aqui, tá? Então tudo continua a mesma coisa. A única coisa que acrescentou aqui é a possibilidade de nós gerarmos aqui o serviço. Aí eu posso aumentar aqui
as quantidades, né? Trabalhar do mesmo jeito, fazer aqui uma venda para um cliente específico, com mais de uma forma de pagamento, inclusive aqui também, uma venda a prazo, né? Que seria ali para ele poder pagar numa data futura. Então, tudo isso aí se manteve. Eu só esqueci de escolher a forma de pagamento aqui, ó. Vamos finalizar a venda e prontinho, ó. Aí ele já vai abrir, né, o comprovante ali para impressão. Então, essa parte de venda de serviço é isso aí. Também no site eu permiti que ele colocasse o seguinte, vou colocar aqui, ó, site, e vou colocar a empresa. Eu permiti que ele inserisse aqui no site da empresa, tá? Ele não está nada configurado aqui porque eu não personalizei isso ali, essas informações aqui, ó. Então, se ele tiver serviço, ele vai aparecer também o serviço e o cliente vai conseguir buscar aí também esse serviço. Está clicando em cima, ele vai mostrar o detalhamento do serviço, a mesma coisa que já acontecia aqui com os produtos. Então, não tem nenhuma diferença aí, eu só recuperei eles lá também. Lembrando que todas as informações que eu mostrar tá relacionado a valores, a dados, são tudo fictícios, só para que eu possa demonstrar para vocês aqui mesmo o sistema. Então, tudo que tiver aqui, né, em relação a essas situações aí, são fictícias. Aqui nós fizemos também a opção, quando você efetua as vendas, né, ou tem algum recebimento, ele gera o relatório agora, vamos aqui para a parte financeira, lista de vendas. Se eu for gerar, por exemplo, um relatório, na verdade está aqui em relatórios, ó, réu financeiro, cadê? Relatório de vendas, eu vou gerar ele aqui do mês, pronto. Ele vai me mostrar dentro desse relatório essas opções aqui, tá? Que é o valor de custo que aquele produto tem, ou que eu tive, né, com aquele ou com aqueles produtos, e o valor líquido. Então, se ele vendeu 265, se a venda foi de 265 e o custo do produto foi esse 42, ele tem isso aqui de líquido, tá? Então, ele totaliza tudo. Essa mesma informação eu também deixei aqui no relatório de recebimentos. Então, em contas a receber, nós temos um relatório que é gerado ali, tá? E esse relatório, ele vai me mostrar aqui, ó, qual que é, né, o relatório de recebimentos, qual que é o total de custo também daqueles recebimentos e o líquido, tá? Então, a mesma coisa que já tinha lá. Aqui nós vamos ter a opção também do plano de contas, que agora já é uma opção voltada para as despesas. Ele é cadastrado aqui, então em cadastro, plano de contas, você pode então cadastrar quais são os grupos de despesas que você quer. E quando tiver aqui na parte de contas a pagar, que é onde nós temos a despesa, assim que você for adicionar uma conta, você vai poder relacionar ela, não é obrigatório, mas você pode relacionar uma categoria de despesa para ela, que é um plano de conta. E aí depois aqui nós conseguimos buscar, ó, quais são as despesas pessoais, quais são as despesas residenciais, empresariais, que esses foram os planos que eu criei, tá? E quando você gerar o relatório, se tiver algum filtro ali, ele vai respeitar aquele filtro que foi inserido lá, tá? Então é bem simples aí, né? Essa seria uma outra implementação também para as categorias das despesas. Melhorias na parte de campanhas de disparo, né? E criação dos grupos. Já vamos ver isso aqui, ó. Em cadastro também você vai ter grupos de disparo. Como que funciona? Eu criei aqui, por exemplo, clientes frequentes e cliente inadimplente. Aqui você adiciona o nome do grupo. E aqui você adiciona os clientes daquele grupo, tá? Então ali ele não tem nenhum, porque eu só tenho 2 cadastrados, tá vendo? Aqui eu posso adicionar os clientes ou remover os clientes do grupo. Então você cria um grupo, joga ali os clientes que você quer para aquele grupo e na hora que você for disparar a campanha de marketing aqui, ó, aqui eu não vou explicar sobre essa campanha, tá? Isso já tem nos vídeos aí anteriores que explicam sobre o projeto. Aqui na hora que nós formos disparar, eu acrescentei mais uma opção, que é o intervalo de horas. Porque aqui o ideal é que você distribua mais ou menos 50 disparos por hora. Um pouco menos de 1 por minuto, tá? Então 50 por hora é interessante. Então se você vai fazer uma campanha, né? Às vezes você importou um XLS, um arquivo de texto, ou selecionou um grupo, que os grupos aparecem aqui, ó, por exemplo, aqueles que eu criei, que foi clientes frequentes, olha lá, ó, 2 clientes. Às vezes você selecionou um grupo que tem 100 clientes ali, então coloque pelo menos um intervalo de 2 horas para ele poder fazer os disparos. Então mantenha essa estrutura aí para dificultar, né, que o WhatsApp entenda que você está distribuindo, tá, um spam. Então isso aqui é mais para você poder direcionar os disparos aí, as campanhas, a um grupo de cliente. Total de dispositivos cliente funcionário no card de empresas. Vamos lá. Aí essa implementação ela é aqui já no painel SaaS e não no painel final, né, que é o painel da empresa. Então é aqui no painel do gestor do sistema, do dono do sistema. Quando você cadastrar uma nova empresa aqui, ó, nós vamos poder definir
essas informações de quantos dispositivos ele vai ter, né? Aqui esse valor do plano, eu vou até ajustar ele, porque aqui ele tá, como ele não tem nenhuma informação, ele está mostrando ali um erro. Pronto, ajustei lá, tá? Então qualquer problema que eu vejo eu já vou ajustando. Mas como eu estava falando, nas implementações, né, ele faz a totalização de dispositivos, cliente e funcionário no card aqui, né, onde nós temos as empresas. Na verdade, nem é ali. Estou falando uma coisa aqui, porque isso ali eu já tinha colocado, é aqui, ó. Então ele mostra quantos clientes, quantos funcionários e quantos dispositivos possui aquela empresa, tá? Ali é porque ele já tinha até aquelas informações lá. Ao criar o plano, definir o número de dispositivo. Aí é aqui, ó, na hora que nós cadastramos os planos, que é o plano de assinatura, aí nós podemos então determinar quantos dispositivos aquele plano vai ter. Se ele vai poder, por exemplo, conectar até 3, até 5, mas isso não significa que depois a empresa não possa aumentar, tá? Então tem aqui a opção dentro da empresa, ó, dos dispositivos, e você pode aumentar a quantidade de dispositivo que tiver sido inserido ali. O plano também vai ter a opção se ele tem acesso ao site ou não, tá? Então nessas opções aqui dos planos, nós vamos ter a possibilidade, né, de permitir que ele acesse ao site ou não. Então nós vamos ter o recurso aqui do site, né? E esses recursos eles são cadastrados aqui, ó, em recurso sistema, tá? Então aqui eu cadastrei o site, e quando você for criar um plano, você pode atribuir ou não aquele site ao plano. Acho que os primeiros aqui eu não atribuí, tá vendo, ó? Né? E aí você lembra do seguinte, que na hora que você for criar a descrição, você coloca aqui também ele, ó, porque aí na hora que o cliente for adquirir esse seu plano, ele vai visualizar aqui, ó, que ele, por exemplo, né, tem tudo isso e tem site, ó, tá vendo? Então é só mais uma opção, né, porque o site já existia, mas aí eu configurei para você poder ter isso de forma opcional, dar isso ou não para o cliente ali. Forma de pagamento por cliente. Aí nós vamos voltar aqui para as empresas. O restante tudo aqui é dentro da empresa e não mais dentro do painel SaaS, né? A maioria das implementações foi para o próprio painel da empresa, tá? Aqui dentro, então, do painel da empresa, nós temos agora a opção, quando você cadastra um cliente, né, aqui eu tenho os clientes que também são fictícios, tá? Tudo aqui é fictício. Quando eu cadastro ele, eu posso definir isso aqui, ó. Qual API de pagamento ele vai trabalhar? Se for padrão, ele pega da que tiver nas configurações do sistema, tá? Eu posso já direcionar ele para o Mercado Pago ou para o Asas. E eu posso também colocar aqui as formas de pagamento disponível. Então, por exemplo, não, ele só vai pagar com cartão de crédito, ele só vai pagar com cartão de crédito e débito, ele só vai pagar com Pix, cartão e débito, né? Então eu tenho aqui todas as opções combinadas para que ele possa efetuar o pagamento. Então, independente se for Mercado Pago ou Asa, ele só vai ter visível, isso se você mudar aqui, aquelas opções que você inserir, tá? Então fica bem interessante isso aí, porque aí você pode determinar isso aí para ele. Cobrança ativada via assinatura do cliente. Como que funciona isso? Quando você criar uma conta aqui em recebimentos, então na hora que você adicionar uma conta, né, e selecionar um cliente, tem esse campo aqui, ó, que é o prazo assinatura. É ele que importa, tá? Se é uma conta que vai estar atrelada a um contrato, você vai colocar o prazo dele aqui. Vamos colocar ali, por exemplo, dia 18/7. Então ele tem até o dia 18/7 para poder, né, vamos colocar aqui, ó, contrato X, e vou deixar o cliente ali selecionado e a conta aqui R$150. Pronto. Ele tem até aquela data para poder fazer a assinatura do contrato. Aí a parte de contrato é a mesma coisa. Você vai vir aqui onde você gera os contratos, né? Isso aí já tem a explicação de tudo dentro do projeto lá. Tá? Eu vou colocar um modelo aqui, por exemplo, de procuração, vou selecionar o cliente e vou selecionar a conta que está relacionada àquele cliente. Ó. Tá aí, ó. Selecionou aquela conta, tá? Ele vai vincular essa conta ao contrato. Então, quando esse contrato for gerado e aí você gerar a solicitação da assinatura para o cliente, deixa eu ver se ela apareceu aqui, ó. Vamos lá, ele já recebeu o link aqui, tá? Eu vou copiar aqui, ó. Eu vou colar ele aqui. Então, quando o cliente receber o link, ele vai fazer a assinatura aqui no cliente e quando ele mandar gerar o PDF, ou seja, que ele assinar aquele contrato, pronto, aquela conta ela já fica vigente. Se ele não assinar esse contrato, quando chegar essa data que estava pré-definida aqui na criação da conta, ó, que foi dia 18/7, ele exclui, tá, a conta. Então ela sai. Então você pode gerar essas contas, atribuir elas aos contratos, que se aquele contrato não for assinado, na hora que chegar o prazo aqui da assinatura, ele já exclui automaticamente. Então entende-se que o serviço, né, aquilo ali não foi para frente, então ele não continua com essas informações vagas aí dentro do sistema.
campos personalizados para o orçamento e para a OS, tá? Então é isso aqui, eu acho que eu já tinha falado aí no começo do vídeo disso. Quando você for criar um orçamento ou uma ordem de serviço, deixa eu puxar aqui um prazo um pouco maior, eu acho que a data de ontem eu cheguei a fazer, pronto. Né? Quando nós criarmos, eu posso escolher o que vai ser aqui, ó, qual vai ser esses rótulos. Eu vou colocar um S ali para você poder ver, ó, pronto. Porque aí quando eu gerar um orçamento, né, que eu vi aqui, por exemplo, para poder visualizar o PDF dele, ó, ele vai estar com aquela informação. Então percebam que aqui, ó, defeito ficou com S a mais, onde está mão de obra, tá vendo, ficou com outro, senha do aparelho. Aí você vai poder modificar cada um desses campos, tá? Quais são os campos? São esses que estão aqui com essa marcação, ó, mão de obra, passar por todos eles. Senha do aparelho, então você pode usar outra coisa, outra informação qualquer no lugar aqui, lembrando que o que não é preenchido ele não mostra nos detalhamentos, né? Então se você não vai usar mão de obra, vai usar senha e não quiser trocar para usar para outro recurso, não precisa, é só não preencher. Aqui onde está defeito você pode colocar um outro nome ou uma outra situação também, que na hora que ele gerar o PDF, ele vai colocar o que você tiver escrito ali aqui, né? E as informações também que você estiver lançado, tá? Isso eu coloquei tanto no orçamento quanto na ordem de serviço, lá também tem. E se você fizer a impressão aqui do comprovante, que é uma via ou duas vezes aquele menor, não tem problema. Tudo que você escreveu no rótulo também será aplicado aqui, tá? Tanto no orçamento, como eu disse, quanto aqui na OS nós temos essas mesmas possibilidades de fazer essa edição no campo, né, nesses rótulos, nessas labels, para que ele apresente isso aí nos detalhamentos do PDF. Então, o que eu trago para vocês dentro dessa implementação é isso. São esses recursos aqui, né, que vai agregar e deixar ainda bem mais completo o nosso sistema. Que Deus abençoe e até as próximas implementações.